Amém? Pronto. Vamos ficar em pé? Vamos falar com o Senhor, entregar a Ele nesta noite tudo que for feito aqui, que Ele possa estar na direção de tudo, e agradecer a Ele pelo dia, pela semana que passou, pela semana que vai se iniciar, amém? Glória a Deus. Pai, nesta hora te agradecemos, Senhor. Te agradecemos, Deus, por tudo que aconteceu durante este dia, Senhor. Te agradecer pela semana que passou, pelos livramentos que o Senhor nos deste, Pai. Ó Senhor, aqueles livramentos que a gente não viu, mas o Senhor sabia de todas as coisas, o Senhor nos poupou, nos guardou, Pai. Obrigada, meu Senhor. Ó Deus, obrigada por cada vida que está aqui, Senhor, nesta noite, que viemos te adorar, Senhor, viemos com um intuito só, com um propósito, de engrandecer o teu nome, exaltar a ti, Senhor, porque o Senhor é digno de honra e de toda exaltação. Pai, toma nossos louvores como um cheiro suave em tuas mãos, Senhor, que o Senhor possa, meu Senhor, receber, Deus, tudo que for feito aqui nesta noite, Pai, que seja para louvor e glória do teu nome, Deus, em nome de Jesus. Amém? Continua de pé que vamos louvar o Senhor. Aqui eu vim para dizer, fala isso para o Senhor, que eu quero mais te conhecer. A minha alma tem sede de ti, Senhor. Ó Espírito Santo, estou aqui. Mais uma vez. Aqui eu vim para dizer que eu quero mais te conhecer. Cantem por isso. Preciso de ti, Senhor. Ó Espírito Santo, estou aqui. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus. O meu coração é o teu altar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus. Nossos corações é o teu altar. Flui Espírito de Deus. Flui aqui neste lugar. Flui sobre nós, ministra o teu propósito. O meu coração é o teu altar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus. O meu coração é o teu altar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus. Nossos corações é o teu altar. Nossos corações é o teu altar. Aleluias, aleluias. Nosso coração é o altar do Senhor e viemos aqui tão somente para isso, render aos pés do Senhor e dizer a Ele que Ele é digno de toda honra e toda glória. Vamos ler também no Salmo 122, versículo 1. Vai colocar ali. Continua em pé que a gente vai
também louvar o Senhor, amém? Salmo 122. É um hino muito conhecido, a gente sempre está falando desse hino, né? Mas é bom que a gente está sempre meditando nele. É um hino fácil, a gente está sempre falando nele, mas muitas das vezes a gente tem que falar com toda sinceridade, de todo o coração. Amém? Jura para colocar ali. Olá. Todo mundo junto. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A irmã, esse hino é tão batido, a gente está sempre falando dele. Mas você realmente está feliz? Está alegre aqui na casa do Senhor? Amém? A gente veio aqui fazer o quê? Deixar todos os problemas, né, que passou, né, durante esse dia lá fora. A gente veio tão somente engrandecer o nome dele e alegrar, né, com os irmãos. Hoje foi um dia tão abençoado, não foi? A gente teve um café, teve as dinâmicas aqui, teve as lembranças que a gente ganhou, teve o sorteio. Então, é muito bom quando a gente vem para a casa do Senhor, mas que a gente vem alegre, com o coração aberto para o Senhor. Amém? Agora, o Ministério de Louvor está com oportunidade. Irmãos, boa noite. O Ministério de Louvor sauda a todos com a graça e a paz do Senhor, amém? Que com muita alegria possamos louvar o Senhor. Todos de pé, amém? Isso era a palavra com Deus Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. O acolhido esse nome é, o acolhido esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. O acolhido esse nome é, maior que tudo ele é. O acolhido esse nome é, o nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. E amor maior que meu pecado, e nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é, ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão maravilhoso é, maior que tudo ele é. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. E a morte vencesse, o véu tu rompeste, e a tumba vazia
sorte que tudo é poderoso. Esse nome é o nome de Jesus. Poderoso Deus, poderoso Deus, e poderoso Deus, minha alma anseia por ti, poderoso. Poderoso Deus, poderoso Deus, que poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Vamos continuar louvando o Senhor com muita alegria. Que você possa erguer muito sua voz e dizer que Ele nos ama. Amém? Tem ciúmes de mim, o seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. E percebo quão maravilhoso Ele é, e o tanto que Ele me quer. E Ele me amou, e Ele me ama, e Ele me amou. Mais uma vez vamos dizer que Ele tem ciúme de nós. Tem ciúmes de mim, e o seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. E então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória, e percebo quão maravilhoso Ele é, e tanto que Ele me quer. E Ele me amou, e Ele me ama, e Ele me amou. E
estamos afogando. O céu se une à terra com um beijo apaixonado. Meu coração dispara, meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder por ressentimento quando penso que Ele me ama, e Ele me ama, e Ele me ama, e Ele me ama, me ama, e Ele me ama, e Ele me ama, e Ele me Amém? Amém. Agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Você tem dúvida que o Senhor te ama? Eu não tenho dúvida nenhuma. Esse amor é incondicional, esse amor é puro, é verdadeiro. Ele provou isso na cruz do Calvário, não foi? Então Ele nos ama, Ele nos ama. A gente não pode ter dúvida disso. E Ele também ama os visitantes nesta noite. A gente tem visitante, né? Faz assim com sua mão, vamos conhecer. Quem é visitante? Aqui tem visitante, eu vi que tem. Nayara é visitante, né, Nay? Isso, tem visitantes, glória a Deus. Sejam bem-vindos em nome de Jesus, viu? Volte sempre, a casa não é nossa, a casa é sua, é a casa do Senhor, amém? Temos também uma família, que me falaram que é a família do Ó. A família do Ó também é visitante, está nos visitando nesta noite e desde já está com oportunidade. Eu vou falar o nome deles, para você saber que é a família do Ó. Ozenilda, Odelita, Odineia, Orlando e Omires. Esses dois a gente já conhece, né? Agora essas três aí, o nome meio complicado, mas graças a Deus. Pode vir para cá que vocês vão louvar, não é isso? Vai louvar. Pode vir. Irmãs, graça e paz, amém? Não é? Aqui nós temos as minhas irmãs, são mais velhas do que eu, por isso que elas estão velhinhas assim de cabelo branco, não é? Temos aqui a Odineia, não é? Que é missionária lá em São Paulo. Temos a Ozenilda, também, que é pastora e já foi missionária também. Ainda é missionária porque prega bastante a palavra de Deus, né? E tem a Odelita, né? Que por enquanto não é nada ainda. E tem o Orlando, né? Que vocês já conhecem, tá bom? Nós vamos cantar um hino número 60. Pegou lá. O nome de Jesus, arcanjo vos prostrai, arcanjo vos prostrai, o Filho do glorioso
escolhido. Não, eu escolhi. Oh, escolhida geração do bom eterno Pai, do bom eterno Pai, o grande autor da salvação. Glória, 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 com glória coroai. Ó perdoados por Jesus, alegres adorai ao Rei divino Rai, a quem quebrou os grilhões. Glória, 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 com glória coroai. Arrepiou, não foi? Eu nem cantei para não atrapalhar. Eu falei, eu vou ficar quieta para não atrapalhar o coral. Que coisa linda. Um dia a MCM vai chegar lá, viu, irmãs? Aí um dia a MCM vai fazer igualzinho, com fé em Deus. A MCM está com oportunidade. Vamos lá, vamos ver, né? Vamos ver se faz. Glória a Deus, aleluias. Depois da MCM tem 1 minuto de EBD com a irmã Lícia. A MM sauda a igreja com a graça e a paz do Senhor. Pra te adorar, Senhor, te dar o meu louvor, quero me prostrar, me derramar aos teus pés, Senhor, o meu vaso de alabastro. Quero te oferecer, me humilho aos teus pés, porque santo tu és, vem meu louvor receber. Sou pequeno e tão
Saúde a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Oh, glória, agora sim. Agora saiu, né? Quando a irmã Tati leu aqui o versículo, alegrei em mim quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, quando a gente entra dali para cá, vamos se alegrar, vamos buscar, vamos estar na presença do Senhor. A escola bíblica hoje foi uma bênção nas nossas vidas. O nosso título, Herança Espiritual ou Fé. Foi o texto que em Romanos, nós estamos estudando o livro de Romanos, nós já estamos no capítulo 4, né? Essa semana já vamos para o capítulo 5. Aí, os irmãos podem ler todo o capítulo 5, que é a lição da semana seguinte. Jesus relata nos ensinos que verdadeira fé precisa ser acompanhada de humildade, reconhecer que não tem controle sobre as circunstâncias e que dependemos totalmente da graça e do poder de Deus. Precisamos, da mesma forma, alimentar nossa fé em Cristo com humildade, para que possamos seguir nossos passos sem o medo da morte, mas sim com a alegria da salvação e a certeza da vida eterna. Olha que promessa maravilhosa o Senhor dá para nós, né? Que possamos ter cada dia mais a fé firmada na rocha que é Jesus. E todos vocês estão convidados à escola bíblica. Essa escola nunca não tem vaga. Essa escola tem vaga o ano inteiro. Então, todos os irmãos, os homens aí, fica fazendo o que em casa, domingo de manhã? Venha para a escola bíblica, homens, para nos ajudar aqui na nossa escola bíblica. Então, todo mundo está convidado a vir fazer a sua matrícula na escola bíblica dominical. Que o Senhor esteja assim abençoando as nossas vidas. Amém? Amém, glória a Deus, só um minuto. Agora o Grupo Morear está com oportunidade também. Amém. Ei, som. Graça e paz, irmãos. Amém? Alegria, vamos cantar? Vamos cantar aquela música Quero que valorize. Que os irmãos querem ficar de pé, é bom. Estamos aí em falta de um bocado de componente aqui, mas a gente vai mandando. Nesse seu complexo inferior.
para esses microfones. Vamos cantar mais uma. O Galileu agora. Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou e muito amor. Naquela via dolorosa entregou. Glória a Deus, eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor. Canta! Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Oh! Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, manda vir. Príncipe da paz, grande Eu Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo. Galileu, Jesus, Jesus, em Galileu, Jesus, Jesus, em Galileu, Jesus, Jesus, de novo. Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou, que grande amor. Naquela via dolorosa, se entregou por mim. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, oh Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande Eu Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo. Oi, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, em Galileu, Jesus, Jesus, em Galileu, Jesus, Jesus, em Galileu, Jesus, Jesus, em Galileu, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Agora... Amém? Coisa boa, né? Coisa boa se alegrar na presença do Senhor. A gente sai leve, né? A gente entra de um jeito e sai de outro. Que maravilha. Muito bom. E o Ministério de Louvor está com oportunidade. E neste mesmo oportunidade, os irmãos vão estar também com oportunidade para estar dizimando e ofertando na casa do Senhor. Amém? Depois do Ministério de Louvor, tem a irmã Eliana. Amém? Glória a Deus. Amém, igreja? Com muita alegria que possamos continuar louvando ao Senhor. E aqueles que estão dispostos que possam permanecer de pé, ficar de pé na verdade.
decepcionado, mas não desanimado. Perplexo, mas não desamparado. Estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Estamos em pé. Não caminhamos pelo que vemos. O que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé. Não caminhamos pelo que vemos. O que nos move é o que nós temos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Perseguido parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos pelo que vemos. O que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos em pé. A igreja, a perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Amém. Amém.
Glória a Deus, amém? Coisa boa, coisa boa. Álvaro está cada dia melhor. Só foi eu que percebi? Álvaro está jogando duro na bateria, viu? Coisa linda. Deus possa abençoar o ministério de louvor, viu? Deus possa abençoar a todos. Amém? Vamos orar, né, pelos dízimos, as ofertas. Eu vou pedir a irmã Rose para fazer essa oração, dízimos e oferta. Amém? Glória a Deus. A irmã Eliana está com oportunidade. Saúde os amados irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Nós somos jardim secreto do Senhor. Nós precisamos todos os dias estar nessa reflexão com Deus, desse jardim que somos, porque nós somos tão falhos, né, irmãos? Às vezes nos pegamos em tantas falhas, e o nosso Deus, Ele é tão precioso, e nós precisamos voltar ao primeiro amor todos os dias. Nós precisamos ser diferentes, em nome de Jesus. Pode soltar, irmão. Aleluia, Jesus. Volta um pouquinho, irmão. Aleluia. Aleluia, Jesus. Tu és precioso, Deus. Tu és o Senhor da minha vida. Estou
eu sempre me emociono quando eu louvo ao Senhor, irmãos. Porque não tem coisa mais linda na vida da gente do que a presença de Deus. E a presença de Deus, ela constrange, a presença de Deus, ela renova, ela transforma. A presença de Deus é o nosso tudo na nossa vida. Amém? E assim eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Deus possa abençoar, irmão. Amém? Glória a Deus. No livro de Mateus 26, no versículo 6, até a MCM cantou aqui, que havia uma mulher que ela tinha o nardo mais puro que tinha, tão precioso, tão caro, que ela derramou aos pés do Senhor. Foi a adoração dela que ela, naquele momento, que ela tinha, naquele momento, para fazer ao Senhor. E essa noite a gente fez isso. Eu vi muitos irmãos aqui se derramando verdadeiramente nos pés do Senhor, com todo o coração, com toda a sua alma, suplicando mesmo aos pés do Senhor, porque nosso papel é esse, é se derramar aos pés do Senhor, dar o melhor que a gente tem. Eu tenho certeza que ninguém aqui na igreja hoje veio só para passear na igreja, só para marcar o lugar no ponto, para os irmãos verem que está ali, só para mostrar a roupa ou a camisa bonita e tal. Não, veio com o intuito de adorar e exaltar, glorificar o nome do Senhor, porque Ele é digno de toda honra e toda glória e de toda exaltação, amém? Aleluias, Ele é maravilhoso, Ele é lindo, Ele é perfeito. Ele é grande, o Senhor é eterno, Ele não muda, tudo passa, mas o Senhor não passa, Ele é eterno, amém? Aleluias, eu quero louvar também ao Senhor, o meu melhor quero te dar, você já deu o seu melhor, mas continua, que o culto ainda continua, e vamos dar esse melhor, tudo que a gente tem, vamos dar esse melhor para o Senhor, amém? Aleluias. O meu melhor quero te dar. Me derramar aos teus pés, ser tua imagem e semelhança, é o desejo do meu coração. Se o meu corpo errar o caminho,
Aleluias, aleluias. Glória a Deus, aleluias. Aleluias. Chegou o momento agora da gente ouvir a nossa irmã Sueli com os avisos, amém? Ministério Infantil, terça e quarta, também vai estar aqui na salinha ensaiando, viu? Pro Dia das Mães. Tem também o estudo da revista. As crianças que não vai poder apresentar no Dia das Mães, mas venha quem tem estudo da revista, amém? Terça-feira e quarta às 7 horas. Irmãos, graça e paz. Os nossos avisos da MM. Amanhã o nosso culto de oração será na casa do irmão Orlando, às 3 horas da tarde. E a responsável é Dona Grácia. É a senhora mesmo. Na casa do irmão Orlando ali. Eu não sei onde ele mora. Perto, na casa de Baixim. Pronto. É ali perto da casa de Juvenice. Então amanhã às 3 horas da tarde, o culto será na casa do irmão Orlando. Dona Grácia que será responsável. Terça teremos o nosso culto normal, né, o culto de oração da igreja. Na quarta teremos nosso estudo. Eu mesma que vou estar ministrando o estudo. Teremos também, logo após, os nossos ensaios. E lembrando os irmãos, lembra que no início de março, eu dei uns ticketzinhos a algumas pessoas com o nome de um alimento. Estarei recebendo esses alimentos até o dia 17 de maio, porque o mês de maio é o mês da família e nós teremos a Semana em Foco. E vamos estar distribuindo essas cestas no mês de maio. Então, até o dia 17 de maio, por favor, entregando aqui na igreja, a gente vai colocar uma caixa ali atrás, aí os irmãos podem estar colocando os alimentos dentro dessa caixa. Com relação à MM, eu estarei dando, quarta-feira, os ticketzinhos com o nome dos alimentos. Tem alguns irmãos que já têm costume de doar fardos, né? SN, irmão Ferreira, Lícia, Dalvinha, minha mãe, vai permanecer. Esses irmãos, né, pode estar doando esses fardos de alimento, porque estaremos dando essas cestas básicas às pessoas contempladas. Amém. Pronto, glória a Deus. Vou passar para a Ferreira. Tem aviso, Ferreira? Tem? Tem aviso? Não? Então, vou passar para a Ferreira para ele estar passando para a pregadora da noite. Amém? E desde já agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Irmãos, graça e paz. Amém? Graças a Deus por estarmos aqui nesta noite. Que a graça de Deus Pai esteja sobre as nossas vidas. Bom estarmos aqui para louvar e bendizer o nome do Senhor. O aviso é, reforçando, culto de oração na terça-feira, devemos estar juntos. Amém? Precisamos muito eu preciso muito das orações dos irmãos e juntos nós vamos estar compartilhando das bênçãos dos céus. Na terça-feira o pastor vai estar aqui, então na terça o pastor vai estar aqui na igreja, então os irmãos estejam, e irmãos, as crianças, né, a gente precisa fazer um atrativo maior para que maior número de crianças possa estar vindo. Vamos trabalhar aí, porque a criança é o futuro do momento. Mas a gente criança é o futuro do amanhã. Não, nós precisamos trabalhar hoje para que elas cresçam. Então, o Ministério Infantil, a irmã Isa e a irmã Tati, nós precisamos de mais pessoas, irmãs, e vamos buscar crianças mesmo, vamos nos colocar à disposição. A gente está com um número pequeno de criança, que já tivemos bem maior, então vamos rever essa situação para que o Ministério Infantil, as irmãs estão dispostas a trabalharem, querem trabalharem, mas elas duas sozinhas, às vezes, o trabalho precisa de mais pessoas. Você que tem alguma criança perto da sua casa, comece a convidar para que possa estar aqui nos dias porque vai vir aí o Dia das Mães. Aí o número de crianças vai ser, então a gente precisa, não só no Dia das Mães, mas
todo o tempo. Então, vamos estar assim, né, sendo agraciado pela palavra do Senhor. E a palavra diz: ensina o teu filho, a criança, o menino no caminho em que deve andar, para que quando envelhecer ele não se desviará da palavra, do caminho. Amém? Queridos e amados irmãos, muita alegria e paz do Senhor, né? O irmão, as irmãs do irmão Omires, né, está conosco. Que Deus os abençoe grandemente as vossas vidas, né? Que é uma alegria para nós vocês estarem aqui conosco. Como eu disse na terça-feira, né, crente vai para outra cidade e não tem férias, tem que trabalhar. E o trabalho é esse, trabalho missionário. Então eu quero convidar aqui a irmã Ozenilda. Isso mesmo, acertei? Né? Ela estará trazendo a palavra de Deus esta noite às nossas vidas, ao nosso coração, missionária, né? Que Deus os abençoe grandemente. Mas pode chegar para cá. Que Deus abençoe, que Ele use conforme a palavra do Senhor. Tem usado tantas quantas tem pregado esse evangelho. Amém? Vamos orar, entregando a serva do Senhor nas mãos dele. Senhor nosso Deus, Pai querido, santo, santo é o teu nome. Deus, nós te rendemos graça. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos feito. Nesse instante eu te entrego a tua serva nas tuas mãos. Use conforme a tua vontade, Pai. Que ela não fale dela, mas que o Espírito do Senhor esteja usando para ministrar este momento. Graça te damos por tudo, dá-nos a tua paz. Obrigado, Senhor, por este momento. Nós te oramos em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, irmã. Queres o teu vil pecado vencer, dá teu coração a Jesus, de sua graça também receber, dá teu coração a Jesus. Já chega de hesitação, já oposição, abre o teu coração e dá-lhe teu coração. É mais ou menos assim, amém? Mas não é tão perfeitinho. Eu não cantei perfeitinho, mas não tem problema. Eu quero ver nós todos aqui sabermos que temos Jesus como nosso Salvador, amém? Em João 17, 17, é o texto que a gente vai ler agora. Todos acharam? Amém? João 17, 17, de 1 até 17, é a oração que Jesus fez por mim. Ele fez por você? É uma oração que Jesus fez antes dele chegar na cruz. João 17, 17 diz assim: santifica-os na verdade. A tua palavra... Irmãos, leia aí para você me responder. Santifica-os, João 17, 17 está aqui. Santifica-os na verdade. A tua palavra. A palavra de Deus é verdade para você. Salmo 119, 89. Já está aqui? Salmo 119, 89. Para sempre, ó Senhor, essa é a minha tradução, a tua palavra permanece no céu. Vamos repetir? Para sempre, a tua palavra. Irmãos, você já prestou atenção? Prestou atenção?
que a palavra de Deus está no céu e que nós temos essa palavra aqui na terra. Essa palavra está aqui. Salmo 119, 105. Lâmpada é a tua palavra. Como tem sido a sua santificação? Como você está sendo santificado? De que forma eu posso me santificar? De que forma você pode se santificar? Observando segundo a tua, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Hoje em dia as pessoas não leem mais a Bíblia. Eu me converti, eu tinha 12 anos de idade. Estou com 76. Então, a gente olhando a palavra de Deus, é que a gente vai se santificar. Santificar, irmãos, é você conhecer Deus mais intimamente, mais profundamente. Conhecer Jesus, você vai saber onde que está a santificação, como que você vai ter fé, como que você vai viver uma vida cristã com fidelidade, com lealdade, com fé. Você pode dizer, eu não tenho fé. Se você não tem fé, então você não tem a palavra de Deus. Porque é essa palavra que me dá fé, é ela que me faz conhecer Jesus, é ela que me faz conhecer a ação do Espírito Santo, é ela que me faz conhecer Deus como meu Pai, Deus como meu Pai. Salmo 37, 5 diz o seguinte: entrega o teu ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Você tem alguma luta, você tem algum problema, então você tem que conhecer essa palavra. Há 22 anos atrás eu tive 2 infartos, coloquei 3 estentes. Olha assim, uma vida bem tribulosa que eu tive há 22 anos atrás. E nisso daí, com meus 12 anos, eu vejo aqui a igreja tem pouca criança. Eu sei que aqui vocês não são tantos nessa cidade, mas hoje eu contei 3 primários e eu contei também, parece que 3 juniores. Só que dos adolescentes, graças a Deus, era um número maior. A igreja precisa fazer EBF para atrair as crianças. Qual foi a última vez que essa igreja fez uma EBF? Alguém das líderes de crianças sabe me informar? Nós temos que fazer EBF. Não precisa esperar o mês de junho, julho para fazer uma EBF. Faz um final de semana. Faça uma EBF de 2 dias. Coloque balões. Traga uma bala, um pirulito. Distribua alguma lembrancinha para a criança. Igual vocês fizeram aqui com a escola bíblica dominical. Isso aí atrai crianças. Elas só vêm se elas são amadas. Se elas percebem que elas têm valor. As crianças precisam sentir isso. E eu estou dizendo isso, irmão, porque eu amo vocês. Lá na minha igreja nós temos o departamento infantil, é muito criança. É tanto que elas têm o culto delas separado. Essa igreja também precisa atrair a criança. Eu vi o irmão falando hoje de manhã na escola dominical. Irmãos, aonde você estava hoje de manhã? Uau! Lá vem essa pregadora meter o pau em nós. Aonde você estava hoje 9 horas da manhã? A Bíblia diz que hoje é o dia do... Não é seu dia. O dia do Senhor é do Senhor. Esse dia é dia de adoração. É dia de nós levantarmos as nossas... de manhã, trazermos as nossas famílias, cultuarmos o nosso Deus, adorarmos junto, aprender com a experiência dos irmãos. Então, nós temos que vir 9 horas da manhã. Ai, Zenilda, mas eu tinha comida, eu tinha uma visita, eu fui para o sítio, eu fui para não sei aonde. Então, não é dia do Senhor. Não é verdade? Então, nós temos que entregar o nosso caminho na mão do Senhor. Entregar a nossa vida nas mãos do Senhor. Eu entreguei minha vida quando eu tinha 12 anos. Esse ano, naquele ano, eu fui batizada. Eu e mais 2 irmãs. Os meus pais não eram cristãos, assim, de ir em igreja. A minha mãe... Vou contar um pouquinho da minha vida, meus irmãos, por favor. Não sai contando por aí dela, não.
Se eu estou falando, você tem liberdade de falar. A minha mãe é filha de índios. Então, a minha mãe foi evangelizada naquela época que os missionários americanos chegaram no Brasil, na região dela. Eu não estou dizendo aqui na Bahia, eu estou dizendo na região dela. E minha mãe conheceu esse hino que eu acabei de cantar. A tempestade não quer acalmar. Minha mãe passou com muitos problemas. E nós cantávamos esse hino. A gente mudou muito de uma casa para outra. Cada vez que nós mudávamos, meu pai cantava esse hino. Que consolação tem meu coração. Lembra do velho cantor cristão? Esses hinos têm umas mensagens maravilhosas. E eu amo cantar esses hinos. Então, a gente mudava e meu pai cantava esse hino para os vizinhos ouvirem como que chega uma família cristã em um lugar. Porque se você faz isso, a pessoa quer saber, chegou mais um crente aqui, eu não acredito. Vieram nos perturbar. Nós não perturbávamos ninguém. Nós éramos 18 filhos, 18, 12 mulheres, 6 homens. Você, Omíris, já deve ter contado um pouco por aí. E nós reuníamos e cantávamos junto com nosso pai e nossa mãe. Então, minha mãe já sabia do Evangelho. Depois, meu pai ficou sabendo que na cidade de Nanuque, alguém conhece essa cidade aqui? Nanuque, já ouviu falar? Já, perto do rio lá, aquele rio grande que corta ali. Então, meu pai foi para essa cidade para acabar com um culto que estava tendo na praça em Nanuque. Ele montou o cavalo dele, saiu da fazenda e diz assim, vou expulsar esses crentes dessa cidade. Minha mãe achou assim, ele vai lá ver, né? A gente não sabia direito, porque a gente era criança. E quando ele chegou, que ele viu os irmãos na praça, naquele tempo fazia muito cultos nas praças, né? E ele chegou com o cavalo, irmãos, para passar por cima dos irmãos que estavam ali adorando a Deus e falando do Evangelho. Mas tinha uma pessoa muito corajosa que segurou a rédea do cavalo e falou para o meu pai, amigo, desça, venha ouvir de Deus conosco. Isso quebrou meu pai, porque o homem falou de uma forma tão mansa, tão gloriosa, que naquele dia meu pai aceitou Jesus. Ele ganhou o Novo Testamento grande e ele já chegou em casa lendo aquele testamento. E ele lia tudo em voz alta. E ele já queria que os meus sobrinhos, os meus primos, sobrinhos não, os meus primos, meus tios, já queria que todo mundo aceitasse a Jesus. Ele foi um pregador muito, muito dedicado à família dele. E então, mas na fazenda a gente não podia estar cultuando a Deus igual vocês. Mas não passou muito tempo, nós mudamos para Nanuque, já que nós morávamos na fazenda. E chegando em Nanuque, nós começamos muito pequenas, a gente não tinha condição de ir à igreja sozinha. Dali a pouco tempo, nós mudamos para Belo Horizonte. Porque é assim, irmãos, pessoas que trabalham com gado, com cacau, aqui em Ubatã, quem conhece Ubatã aqui? Ipiaú, essa região aí, Ilhéus, Vitória da Conquista. Fala mais uma aí, Odelita. Orlando, se você souber, Omíris. A gente vivia mudando assim de uma cidade para outra. E meu pai resolveu mudar daqui da Bahia, que estava tão gostoso. Eu não sei, né? Mas falaram que era muito bom. Daqui nós fomos para Minas. Aí meu pai começou a perder o que ele tinha. Meu pai fazia venda de cacau de teco-teco. Alguém sabe que avião que é esse? Você já viu falar num avião chamado teco-teco? Hoje seria esse daí, que a Odelita está falando lá, que eu não estou ouvindo daqui. Então, ele vendia cacau, ele saía, mas cada vez que ele saía, ele falava de Jesus. E chegava na fazenda sempre corrigindo os meus primos, para não gritarem, para não gritar, falar alto, xingar. Meu pai odiava depois que ele se converteu. E ele ensinava meus primos a xingar. Mas depois que ele se converteu, ele mudou. Entrega o teu caminho, confia nele. E ele fala, esse versículo
era o tema da nossa família na época. Em Belo Horizonte, o meu pai, ele decorou o Salmo 91. E nós acordávamos de manhã, 4 horas da manhã, com meu pai, orando esse salmo. Aquele que confia no Senhor. E ele falava tão alto que a gente falava, pai, abaixa a voz, a gente quer dormir. Mas ele orava esse salmo aí. E hoje nós sabemos esse salmo de cor por isso. Os outros salmos nós decoramos na escola bíblica dominical. Tudo que eu sei da Bíblia de decorar é na escola bíblica dominical. Se eu for em outra igreja, eu vou falar a mesma coisa. Ensine os seus filhos a decorarem porções da Bíblia. Traga os seus filhos à escola bíblica dominical. Não deixe seus filhos dormindo. Trata de fazer com que eles deitem mais cedo no sábado. Dia de sábado pode ir em festa de aniversário ou não? Pode. Não tenha medo de falar. Pode. Mas deixa eles dormirem mais cedo para no domingo acordarem, tomarem seus cafés. Hoje tinha uma festa aqui de café muito lindo. E vocês comeram aqui, quem veio, estava tudo tão bonito. Sobrou tanta coisa, né, irmãos? Quem é a líder lá que estava na cozinha? Sobrou tanta comida, irmãos. Está faltando irmãos para comer. Está faltando irmãos para comer aqui no café da manhã. Você fala, mas o meu café é melhor. E deve ser mesmo. Mas aqui é comunhão. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Deus vai fazer obra na sua vida. Se você vier para a escola dominical, vocês estão estudando sobre fé. Se eu perguntar, você fala, eu não tenho fé. Então você não tem a palavra de Deus. Irmãos, eu não quero colocar culpa em vocês não, mas eu leio a Bíblia de Gênesis a Apocalipse 4 vezes por ano. 4 vezes por ano eu leio a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Ainda hoje, mesmo tendo um conhecimento pouco, eu ainda continuo lendo, eu continuo recebendo revelação, eu continuo acrescentando a minha fé, eu continuo crescendo na palavra. Santifica-os na palavra, a tua palavra é a verdade, Jesus disse. Santifica-os na verdade. Que verdade? É a palavra de Deus. Você tem que ler, meu irmão, essa Bíblia, para você conhecer a história de como Deus levantou Abraão, levantou Noé, levantou outros grandes líderes da Bíblia. Foi através da palavra. Jesus ensinava os seus discípulos a crer na palavra. Eis que eu vou subir, mas eu vou voltar. Assim como eu subi, eu vou voltar. E ele fala, entrega esse caminho ao Senhor, lâmpada para os meus pés. Para sempre, ó Senhor, a tua palavra está firmada no céu. Eis que eu vim para o que eram os seus. Jesus dizendo, eu vim para o que eram os meus, mas os meus não o receberam. Tem que receber, irmãos, tem que crer em Jesus. Não é porque você tem 50, 60 anos de evangélico que você não tem que conhecer essa palavra. Você tem que viver ela, guardar ela no seu coração, para quando chegar o dia mau, como chegou para mim, você tem isso daqui para você sobreviver, para você se fortalecer. Então, quando eu tive 3 infartos, eu fui para o INCOR lá em São Paulo. Eu cheguei sexta-feira de manhã, passei o dia inteiro fazendo exame. Quando foi no sábado de manhã, eles abriram o meu peito para consertar as veias. E o médico disse para minha família, para o meu marido, ela não vai sobreviver. Ela não tem condição de ficar em pé. Quem disse? Foi o médico que deu. Mas a sentença do médico não é a sentença de... O meu marido passou a noite orando por mim. Então, maridos, orem pelas suas esposas, para elas ficarem mais bonitinhas, para elas sorrirem mais, para elas não ficarem tão cansadas. Ajude ela lá na cozinha, dá uma lavada na louça. Meu marido está lá em São Paulo, ele cozinha, meus irmãos. Ele faz macarrão, faz peixe, qualquer comida que pedir ele faz. E ele ainda lava a louça, e ele limpa a cozinha. Então, quando eu estou cozinhando, ele está lá, fazendo a salada, fazendo um suco, me ajudando ali na cozinha. Irmãos, seja amoroso com a sua esposa, seja amoroso com seus filhos. Chegue perto dela, lave uma louça. Isso não vai tirar a sua masculinidade.
Ah, isso é serviço de mulher. Não é não, irmãos. É serviço de todos nós. Nós podemos fazer isso com o coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. Eu ainda vou repetir, hein? Eu quero ver vocês falando bem forte. Entrego o meu caminho ao Senhor, confio nele e o mais ele vai fazer. Fale como se fosse você. Porque quando nós falamos a palavra de Deus, a gente fala muito englobando as pessoas. A palavra de Deus é para mim. É para mim. De que forma eu posso me santificar? Observando segundo a tua palavra. É aqui que vai. Ah, mas como que eu vou me santificar? Lendo aqui a palavra de Deus. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Se eu parar aqui hoje e algum de vocês chegarem para mim e falar assim, irmão Zenilda, eu vou começar a Bíblia, ler a Bíblia, de Gênesis até chegar em Apocalipse, eu já vou ficar muito feliz. Porque é isso daqui que nos fortifica, é isso daqui que nos dá fé. Quando você está doente, você vai lá e vai lá em Isaías, ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, ele levou sobre si. E quando ele foi para a cruz, nós pensávamos que ele era errado. Isso é que a tradução quer dizer. Nós pensávamos que ele estava errado, porque quem é que um bandido para ficar numa cruz era o pior bandido da época? Como é que essa pessoa pode subir na cruz e dizer que é filho de Deus? Mas quem é que devia estar na cruz? Eu, Grácia. Eu. E cada um de vocês aqui devia estar lá. Mas nós não iríamos suportar tamanho sofrimento e vergonha. Porque Jesus não teve nenhum paninho para tampar a nudez dele. Ele foi levado totalmente despido para a cruz. Hoje nós nos envergonhamos se aparece alguma parte do nosso corpo. A gente fica com cuidado, nos protegendo. E Jesus foi colocado na cruz, na vista de todo mundo, totalmente despido. Porque a roupa dele foi leiloada, foi tirado sorte para tirar, porque a roupa de Jesus era boa. Se a roupa de Jesus não fosse boa, ninguém queria, seria trapo. Mas os soldados levantaram-se e falaram, vamos lançar sorte, vamos ver quem é que fica com essa capa. E ele estava lá sofrendo na cruz. Por mim, irmãos, por mim. Eu sou pecadora como qualquer um de vocês. Vocês são pecadores como qualquer um dos outros. Ninguém aqui é melhor, mas nós só vencemos o pecado mediante a palavra de Deus, mediante essa daqui. Então, todos os meus irmãos, por causa da minha mãe e do meu pai, preste atenção, minha mãe era analfabeta, ela só sabia ler, mal, e não sabia escrever. Meu pai tanto sabia ler um pouco quanto ele sabia também ler. E minha mãe lia a Bíblia em voz alta, porque ela não sabia ler silenciosa. Ela só sabia. E nós correndo, brincando em volta dela. Todos nós, cada um de nós lembra de mamãe lendo a Bíblia e nós correndo, brincando e ela lendo em voz alta. Isso marcou a minha vida, marcou a vida dos meus irmãos. Todos nós aceitamos Jesus como nosso Salvador. Então, mamães, então, papais, leiam a sua Bíblia. Se você não lê, como é que você quer que seus filhos estejam na igreja? Como é que você quer? Se não dá para juntar todo mundo para ler, leia em voz alta, pelo menos, porque eles passam correndo e a gente pensa que ninguém está escutando, ninguém está vendo. Mas minha mãe fazia isso, ela lia a Bíblia em voz alta. E nós todos aceitamos a Jesus como nosso Salvador. As mulheres aqui, ó, eu contei 20, só aqui em cima, com você. Contei 20, não é? Acho que era isso aí. No grupo das mulheres que cantaram aqui. Aí depois eu olhei para trás e não consegui contar mais as outras. Vocês lembram, mulheres, da sociedade de senhoras de antigamente? Quem aqui que tem mais de 60 anos tem que saber isso daí. Nós tínhamos lá, e minha mãe, por causa de ter tantos filhos, ela pedia para que eu fosse à reunião de senhoras
para chegar em casa e contar para ela o estudo, porque ela não podia vir. Tanto filho. Nascia um em maio, no outro ano em junho nascia outro, no outro ano em agosto nascia outro. E era assim, irmãos. A mamãe morreu com 50 anos. Ela ainda ia fazer 51 anos. Ela começou a ter filhos com 18 anos. E não parou mais, porque ela não sabia o que nós sabemos hoje. Tem que parar de ter filhos. Eu não sei quantos filhos você tem. Eu tenho 4. Eu tive 2 e adotei mais 2. Mas multipliquei, né? Agora nós somos 6, quer dizer, 3 vezes. Vocês podem se multiplicar, sim. Mas os baianos gostam. Eu acho que agora não é assim mais. Será que é? De ter muitos filhos? Acho que não, né? No máximo 2, 3, não é? Porque já multiplicou. Eram 2, se vem 2 já fica 4. Já multiplicou. Mas parece que naquela época tinha espaço suficiente, tinha sítio, tinha fazenda. E os filhos iam proliferando. E era um terror. Porque quando chegou a dificuldade, aí faltava alimento para todo mundo. Mas Deus teve misericórdia de nós. Muita compaixão por causa do meu pai e da minha mãe. Leia a palavra de Deus. Se você não sabe ler, peça para um neto ensinar você. Eu tentei ensinar para minha mãe, minhas irmãs, para ela escrever pelo menos o nome dela em letra de forma. Ela tentou um pouquinho, mas ela desistiu, porque um puxava a saia daqui, outro puxava dali, outro gritava. Então, a gente era muita gente para ela cuidar. Mas aqui não, aqui todo mundo sabe ler. Se você não sabe, se tiver alguém que não sabe, peça para um irmão ensinar. A minha mãe aprendeu a ler num vestido de uma prima minha, que o tecido era cheio de letrinha, sabe? E a minha prima falou para minha mãe, Dina, essa aqui é o A, e foi ensinando para ela. B mais A, com mais L, com mais A, é bala, é cama. Essas palavrinhas que não tinha muito R e muito S, que as professoras aqui sabem a dificuldade que as crianças têm, né? De poder soletrar quando tem R no meio, N. E a minha mãe aprendeu a ler assim, irmãos, olhando no vestido de uma priminha minha. Então, eu digo para as mães, vocês têm um ministério fantástico, vocês têm um ministério divino, porque os filhos são herança nós somos herança, até nós mais velhos, somos herança do Senhor. Então, quando eu operei o coração, o Salmo 23, que eu sabia de cor e salteado, eu aprendi na classe de juniores, eu tinha 9 para 10 anos, eu sabia o Salmo de cor. Então, quando eu fui operar, olha, preste atenção, eu estava voltando da anestesia, e o Salmo 23 começou a passar na minha mente. Eu não sei se eu estava dormindo, o que estava acontecendo. Mas eu senti o Salmo 23 passando como se fosse um filme. Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em vez de espaço, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Aí o Salmo parou nessa parte. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Salmo parou. E Deus falou, eu te tirei do vale da sombra da morte. E aí eu chorei. E a enfermeira chegou e falou para mim, você está chorando? E as lágrimas corriam tanto que entraram no meu ouvido. E ela limpando. Eu não lembro de mais nada, porque eu estava saindo da anestesia. Isso daí, irmãos, a palavra cura. Deus me tirou do vale da sombra da morte, Deus vai tirar vocês. Às vezes vocês nem sabem, Deus está tirando cada um de nós do vale da sombra da morte. Nós temos que agarrar essa palavra, nós temos que amar essa palavra, ela é a palavra de Deus. Nós temos que dizer para sempre, ó Senhor, a tua palavra está firmada no céu. Deus olha lá, essa palavra que está aqui, essa mesma palavra que está aqui, ela está no céu. E Deus vai olhar para essa palavra, e eu vou falar assim, Senhor, santifica-me na verdade, Senhor.
Oh, papai, a tua palavra é a verdade. Deus fala, é assim que vai ser. Eu vou te santificar, eu vou te separar, eu vou te usar, porque você está repetindo a minha palavra. Se você não tem a sua palavra de Deus, não tem essa palavra no seu coração, como que você vai recorrer a Ele? Como que você vai recorrer para você receber bênção? Senhor, eu estou doente, olha como que eu estou. Senhor, eu sei que o Senhor disse que o Senhor já levou todas as nossas dores e todas as nossas. Irmãos, você crê nisso? Jesus já levou ou Ele vai levar? Mas você não fica doente ou não? Sim, mas você na sua enfermidade, você pode recorrer a esse Deus maravilhoso que é seu Pai e dizer, Senhor, o Senhor já levou essa enfermidade, eu não preciso levar, o Senhor já levou, eu sou tua filha, eu sou teu filho, eu sou tua herança, eu não preciso levar algo que o Senhor já levou. É assim que eu falo com Deus. Quando eu sentia muita dor no coração, eu falava, Senhor, o Senhor já me curou, que o Senhor disse, que o Senhor já me tirou do vale da sombra da morte, o Senhor já me tirou de lá. O Senhor já me curou quando o Senhor morreu na cruz, porque foi ali na cruz que Ele pegou todas as minhas enfermidades, além dos meus pecados, das minhas malignidades, das minhas rebeliões, tudo que é ruim, tudo que é mal, eu carreguei, coloquei no corpo de Jesus. Eu carreguei há mais de 2000 anos atrás. E Ele pode fazer isso com você e você também pode sair com saúde. Aí você vai falar assim, mas de que modo eu vou morrer então? Deus não precisa pôr uma enfermidade em você para você morrer. Ele vai fazer assim, ó, chegou a hora, tampou o seu nariz, pronto, você vai morrer, você é pó, eu sou pó. Alguém aqui tem um corpo tão forte que não vai morrer, que não vai para a sepultura? Todos nós vamos, amados, todos nós vamos para a sepultura. Mas Deus vai estar conosco na hora, Ele vai falar, Zenilda, chegou a sua hora. E ninguém pode fazer nada. Então, e também o versículo do Salmo diz assim, né? Que nós carregamos sobre nós canseira e enfado. Canseira e enfado não é enfermidade. Não é, canseira e enfado é da velhice. Eu me canso. Eu duvido que um novinho aqui não se cansa. Mas os velhinhos mais ainda. Nós nos cansamos, meus irmãos. Nós ficamos cansados. Nós nos enfadamos. Nós enjoamos de comida. Nós enjoamos de beiju, de mandioca, de qualquer coisa. A gente se enfada. Mas isso é enfado, não é enfermidade. Posso ouvir um amém? Não é, amado, você pode se levantar com saúde, você pode dizer, eu entreguei o meu caminho ao Senhor, eu confio nele, e Ele vai fazer qualquer coisa que eu pedir, em nome de... Não é pela sua sabedoria, não é pela sua santidade, não é pelo seu conhecimento, não é pela você cantar aqui na igreja, seja bonito, afinado ou desafinado, não é por você vir todos os cultos, domingo de manhã. Isso é importante, meus irmãos, adorarmos a Deus junto é importante. Há uma comunhão que nós não vemos, há uma ação do Espírito Santo de Deus sobre nós quando nós nos reunimos como igreja. Há uma unção de Deus quando nós saímos nessa porta e nós prestamos um culto a Deus. Olha que hinos maravilhosos nós cantamos hoje. Quantos hinos nós cantamos hoje? Nossa, já tem que parar. Então, é assim que a gente tem que fazer. Segure um versículo que você decorar, minhas irmãs e meus irmãos, um versículo, e você usar esse versículo, Deus vai agir, porque esse versículo está firmado no céu. Qual é o versículo que você vai decorar ou tem decorado para ser a sua rocha? Porque você vai chegar e vai falar, esse versículo é a minha caminho, que é a lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Você tem que ter um versículo. Só mais 5 minutinhos, eu acho que quando chegar 8:45, vocês façam assim que eu paro. Eu casei, eu tinha 29 anos.
eu fiz o seminário Batista em Curitiba. Eu fui para a Transamazônica. Alguém aqui lembra dessas Transamazônica, Transcatarinense, Trans Rio de Janeiro, Trans São Paulo? Eu participei de todas essas aí como missionária. Trans Paraíba, fui missionária pela Junta de Missões Nacionais. Hoje eu não sou da junta, não. Hoje não. Sou lá, ajudo a minha igreja lá com os meus pastores, eu ajudo lá, mas eu não tenho ministério fixo assim igual tem aqui. Mas eu vou aonde me chamar, eu vou. Então, quando nós estamos aqui, a unção de Deus cai sobre nós por causa da palavra de Deus. Onde estiver 2 ou 3, vamos, a escola dominical, não tem problema não. Aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Então Jesus está aqui, eu não preciso falar que Jesus está aqui. Ele está aqui, porque a palavra de Deus está aqui. Nós temos repetido, a palavra de Deus está aqui, amado. Deus está aqui. Aí quando a gente fala, irmãos, Deus está aqui. Eu não preciso disso. Eu sei que Deus está aqui, porque Ele disse que onde estiver 2 ou 3 reunidos no nome dEle, eu estou presente no meio. Tem gente que se empolga. Ai, fulano viu um anjo. Para mim é normal isso daí. Porque a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se. Acampa-se ao redor dos que eu temo e os livra. Então, eu vou viver com eles. Eu não preciso vê-lo. Mas você, se você vê, não se preocupe não. Você vai viver com ele a eternidade. E vai louvar a Deus melhor que os anjos. Porque nós estamos neste corpo aí de barro. Nós aceitamos Jesus sem vê-lo. Nós aceitamos o Espírito Santo de Deus quando nós aceitamos Jesus. E nós não vemos, nós temos o amor de Deus. Nós nos tornamos filhos de Deus. Nós nos tornamos filhos. Irmãos, eu sou filha do Deus Altíssimo. Essa coisinha linda aqui é filha. Põe a mão na sua cabeça. Todos vocês. E diga assim: eu sou filha ao filho, tá? Eu sou filha do Deus Altíssimo. Ser princesa, vocês são príncipes. Por causa de Jesus. Por causa de Jesus, pelo que Ele fez na cruz. Aí você vai falar, eu entrego o meu caminho ao Senhor. Eu vou confiar nele e Ele vai fazer tudo por mim. Então, irmãos, eu saí do vale da sombra da morte. Por causa do Salmo 23, que eu decorei quando eu era junior. Tem alguma criança aqui que tem 12 anos? 13 anos? Não, ela tem, você tem 13 anos? 12 anos, você ainda é junior. Eu decorei o Salmo 23 com a sua idade. E esse salmo me livrou do vale da sombra da morte. Me livrou do vale da sombra da morte. E tem muitos outros versículos que nós podemos decorar e falar para os nossos filhos. Amém? Eu sei que eu queria falar mais coisas, mas já falta 15 para as 9, eu já extrapolei 15 minutos. Me perdoe, tá bom? Deus os abençoe. Vamos nos colocar em pé. Eu vou orar por vocês também, em nome de Jesus. Vocês poderiam pensar assim, nossa, pensei que ela ia trazer uma mensagem fantástica. Mas a minha mensagem é essa: entrega o teu caminho, confia nele e mais para cá. Não está dando certo lá em casa? Não está dando certo lá na roça? Não está dando certo lá na rua? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele vai fazer. O mais que você está precisando, Deus não vai fazer só o que você precisa, Ele vai fazer mais. Orlando pensou que quando nós chegássemos aqui, nós ia só matar a saudade, não é, Orlando? Porque nós estávamos bastante tempo longe um do outro. Mas quando nós chegamos aqui, nós oramos pelo nosso irmão. Quer você creia, quer não, ele foi curado. Eu posso falar do que, Orlando? Eu posso falar do que? Incontinência urinária. Ele não podia ficar nos cultos. Ele não podia vir aqui no culto, porque ele se molhava. Ele ficava muito envergonhado. Talvez muitos de vocês não saibam disso. Mas ele sofria muito por não poder vir ao culto.
E hoje ele está aí, não foi no banheiro aí. Amém? Então vamos orar para a gente encerrar. Pai, eu clamo ao Senhor em nome de Jesus, pelos meus irmãos, pela Igreja Batista deste lugar, Pai, pelos meus irmãos que frequentam essa igreja, pelos teus filhos, Pai, que estão aqui. Eu te louvo, Pai, pela vida de cada um deles. Eu te louvo porque eles são salvos, Pai. Eles têm o teu Espírito Santo quando aceitaram a Jesus. Eles são filhos do Senhor, Pai. Cerca meus irmãos, como diz a tua palavra. Cerca eles por diante e por detrás. E põe a boa mão do Senhor sobre eles. Livra eles, Pai, de enfermidades. Livra eles de dores. Livra eles de enfermidade de qualquer tipo. Proteja os seus corpos, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu invoco o nome de Jesus sobre essa igreja. Traga crianças, Pai, enquanto há tempo para essa igreja. Traga criança, Pai, os filhos, sobrinhos, netos desse povo, em nome de Jesus. Levante líderes capacitados, Pai. Dá capacidade para aqueles que ministram na vida das crianças, em nome de Jesus. Faça os pais amarem a tua palavra. Faça os pais amarem os seus hinos. Amarem, Pai, amar as orações, os cânticos. Façam eles amarem uns aos outros, Pai. Em nome de Jesus. Como o Senhor fez comigo, Pai. Como o Senhor fez com meus irmãos. Como o Senhor tem feito com esses outros que estão aqui. Faça isso na vida das crianças, Pai. Que nós não fiquemos somente olhando e esperando o dia do Senhor voltar, porque isso é fato. Mas que eles sejam pais fiéis, falando do Senhor àqueles que estão ao seu redor, levando as pessoas a aceitarem a Jesus, porque Jesus é a nossa lâmpada, Jesus é o nosso Salvador, Jesus é o nosso Redentor, Jesus é o nosso bom pastor, Jesus é o Senhor dos exércitos, Jesus é Deus sublime, magnífico, fantástico. Eu te amo, Senhor. Obrigada porque o Senhor está ouvindo a oração. Obrigada porque o Senhor está de olhos inclinados para nós. Obrigada porque o Senhor nos protege. Que meus irmãos vão para suas casas na paz. Que eles vão felizes, sabendo que o Senhor está com ele. Que o anjo do Senhor acampa-se ao redor deles. Obrigada, Pai. Obrigada porque o Senhor não tem dó de colocar anjos em nossa volta. Obrigada porque Jesus pediu, Pai, uma legião. Se ele não podia pedir mais de uma legião de anjos, mais de 12 mil anjos, e nós nem precisamos de 12, porque um anjo acabou com um exército que era inimigo do povo de Deus, e um anjo vai estar guardando e protegendo meus irmãos, em nome de Jesus. Amém? A Deus toda a honra, toda a glória, todo louvor. Minhas mãos vazias, nada tinham pra mostrar. Era um retrato do meu cansaço. Quantas noites frias. Amém. Amém. Graças a Deus, palavra de Deus, as nossas vidas, o nosso coração, né? Que a graça de Deus Pai seja sobre cada um de nós. Que a irmã seja cada dia mais abençoada, usada pelo Senhor, pois cremos que Deus tem grandes promessas nas nossas vidas. Por isso, somos felizes. Deus, nós te louvamos, te agradecemos por este culto. Oh Deus, por tudo que aconteceu nesta noite aqui. Oh Deus, que tenhamos uma semana na tua presença, que a graça de Deus Pai esteja sobre nós. Obrigado, Deus, pelo dia, obrigado por tudo que aconteceu durante o dia em nossas vidas e nesta igreja. Abençoa cada família aqui representada, Pai. Esteja derramando a tua graça, a tua misericórdia, a tua unção sobre cada vida, para que possamos continuar na graça que o Senhor tem nos dado. Dê-nos uma semana na tua presença, que o Espírito do Senhor derrame sobre nós as bênçãos dos céus. Obrigado por tudo, nós te oramos em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe, os irmãos estão à vontade em nome de Jesus.